Capítulo 8. No outro dia, Falcão revelaria a parte mais dolorosa da sua história. Queria andar, movimentar-se, para discorrer sobre sua úlcera emocional. Marco Polo o acompanhou. Pausadamente, entrou logo no assunto. Débora, minha ex-esposa, era uma mulher linda, afetiva e corajosa. Enfrentou seu pai e sua sociedade para estar ao lado de um filósofo pobre. Apreciava meu modo simples de viver. Correu riscos por me amar. Lutou por mim. No começo, acreditou até em meus delírios, mas não suportou. Eu a feri muito, sem querer machucá-la. Enquanto caminhavam, suas lágrimas saíram da clandestinidade e começaram a percorrer as estrias do seu rosto. Você teve filhos? Falcão olhou para o céu. Um sopro de brisa afagou seu rosto. Seus cabelos longos e brancos caíram-lhe sobre o rosto. Respirou densamente e, como se estivesse viajando no tempo, meneou afirmativamente a cabeça. Um único filho. Pela primeira vez, mostrava-se sem qualquer proteção diante de Marco Polo. O ponto central de sua vida estava sendo desvendado. Marco Polo pensou que provavelmente o filho estivesse morto. Não queria perguntar, mas diante do silêncio prolongado do amigo não se conteve. Seu filho está vivo? Imagens mentais povoaram o imaginário de Falcão, como se fossem representações cinematográficas. Ele se viu de braços abertos e seu filho com a idade de 4 anos correndo para um abraço amoroso. O menino dizia, papai, eu te amo. Brincando com ele, o pai respondia, eu não te amo, eu te super amo. Sou apaixonado por você, meu pupilo. Pupilo era o apelido carinhoso que o pai lhe dera. Pegava seu menino no colo, desarrumava seus cabelos e lhe fazia cócegas. Ao voltar a si, comentou. É provável que o Lucas esteja vivo. Recebi raras notícias sobre ele. Marco Polo, afoito, fez uma pergunta óbvia, aquela que todo mundo é capaz de fazer e a que Falcão menos precisava ouvir. Por que não recebe notícias constantes sobre ele? A resposta foi contundente. Porque elas me esmagam de sentimento de culpa. Marco Polo sentiu um nó na garganta. Quanto tempo faz que não o vê? Mais de 20 anos. 20 anos é muito tempo, pensou Marco Polo. Sentiu que se estivesse no lugar de Falcão, jamais se afastaria do seu filho, fosse qual fosse a circunstância. Criticou-o rapidamente, sem conhecer a verdadeira história. Falcão prosseguiu contando que, quando saía das suas crises, tinha vergonha da sociedade, sentia-se julgado e observado por todos, não por estar delirando, mas por considerar-se o último dos seres humanos. Compreendia a dor da rejeição que os leprosos, na época de Cristo, sentiam ao serem excluídos da sociedade. A partir dos 5 anos de Lucas, Falcão começou a ter crises. Todavia, amava tanto seu filho que nos períodos de lucidez fazia um esforço descomunal para brincar com ele e ensinar-lhe. Era sua razão de viver. Mas as crises aumentaram. Seu último psiquiatra seduziu sua esposa. Débora estava frágil, desprotegida e carente. Envolveu-se com ele. Certa vez, Falcão descobriu algumas cartas secretas que o psiquiatra escrevera para ela. Apesar das doses altas de remédios, conseguiu chorar, os lábios trêmulos, mas não reagiu. Sabia que a perdera. O psiquiatra, faltando com a ética, disse a ela que Falcão seria sempre um doente mental. Estimulou sua separação para o bem do próprio filho. Confusa, Débora pediu conselho ao pai. Dr. Pedro, que não gostava do filósofo pobre, tinha verdadeiro desprezo pelo filósofo psicótico. Só faltou comemorar. Enquanto ouvia a história do amigo, Marco Polo começou a desculpá-lo. Reconheceu mais uma vez como seus julgamentos precipitados eram superficiais. Devido às internações, Falcão ficava semanas sem ver Lucas. A dor do afastamento da esposa era suportável, mas a do filho, indecifrável. Algumas vezes a saudade era tão grande que Falcão ia pegá-lo na escola, mesmo fazendo gestos e trejeitos
com os seus personagens fictícios. Os garotos zombavam dele. O menino procurava defender o pai, brigava com eles. Como pode um pequeno filho defender seu pai, um homem? Lucas me abraçava e me protegia, falou com orgulho do filho. Mas em seguida caiu em si e ficou aflito, pois não o tinha mais. Aceitou a separação de Débora, embora não tivesse muita condição de escolher. Facilitou as coisas, porque queria o melhor para ela e para o filho. Já causara muitos transtornos. Na separação, o juiz, conhecedor do caso, estabeleceu que ele visitasse Lucas 1 hora 2 vezes por semana. Era pouco para quem amava muito. Falcão não conseguia cumprir a ordem judicial. O juiz, diante da carta do psiquiatra, namorado de Débora, considerou o pai perigoso para a educação do filho. Restringiu a visita a 1 hora por semana e com supervisão de uma assistente social. Não podia mais ficar a sós com Lucas. 2 grandes amigos foram separados por uma parede judicial. Esse foi o motivo de sua saída para o mundo? Falcão balançou a cabeça, dizendo que não. Teria de tocar no epicentro da sua miséria emocional. Nem o poeta tinha ido tão longe ao explorar a história do gênio das ruas. Descreveu assim o capítulo mais dramático da sua vida. Seu filho ia fazer 10 anos. Para comemorar o aniversário do neto e a separação da filha, bem como para revelar seu status social e os jardins do seu palacete, Dr. Pedro mandou preparar uma festa memorável. Centenas de pessoas foram convidadas. Entre elas, não apenas os colegas de Lucas, mas um grande número de advogados, promotores, juízes e autoridades da cidade. Na penúltima visita supervisionada, Lucas comentou com o pai sobre a festa e ingenuamente insistiu que ele fosse. A assistente social, que recebia dinheiro do Dr. Pedro para controlar a relação, torceu o nariz. Disse que não era uma boa ideia. Falcão, reticente, comentou apenas que pensaria a respeito. A assistente social comentou com o Dr. Pedro o pedido do menino. Lucas recebeu do avô uma severa repreensão. Seu pai vai estragar a festa. Você não sabe que ele é louco? Disse intempestivamente. Lucas caiu em prantos e gritava. Ele é meu pai! Dr. Pedro, consternado, abaixou o tom de voz e tentou explicar sua violência diante de uma frágil criança. Na última visita, o menino contou o que o avô lhe dissera. Falcão tentou esconder suas lágrimas. Confessou ao filho. O papai está doente, mas vai ficar bom. Não tenha medo, pupilo. É melhor eu não ir a essa festa. Falcão havia dito várias vezes para Lucas não se importar quando ele estivesse falando ou gesticulando sozinho. Pedia que olhasse para o coração de seu pai. Preocupava-se com o desenvolvimento da personalidade do filho e, por isso, dentro das suas limitações, tentava vaciná-lo contra suas perturbações. Lucas só raramente ficava constrangido ou tinha vergonha de Falcão. A assistente social apoiou a decisão de Falcão de não ir à festa. Posteriormente, deu a boa notícia ao Dr. Pedro. Embora aliviado, ele contratou uma equipe de seguranças para evitar eventuais transtornos. No dia da festa, Falcão estava muito angustiado, ansioso e solitário. Bateu uma saudade incontrolável do filho. Era seu 10º aniversário. Queria pelo menos beijá-lo nesse importante dia. Resolveu fazer uma breve surpresa. Apareceu no palácio do ex-sogro. Habilidoso, vestindo fraque e fingindo ser um garçom, burlou o esquema de segurança facilmente. Entrou no imenso jardim. Nunca o vira tão decorado. Deparou-se com Débora ao longe, abraçada com o namorado. Recebeu um golpe. Ela ouviu e ficou apreensiva. O namorado sussurrou. Esse cara tem de ser internado imediatamente. Foi avisar o anfitrião. Muitos que o conheciam se entreolhavam como se ele fosse um terrorista. Rostos tensos e cerrados, conversas ao pé do ouvido, Falcão tornou-se o centro das atenções. Ser observado o perturbava. Constrangido, saiu rapidamente à procura do filho. Lucas correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. Estava exultante. Levou-o para ver o imenso bolo de 10 camadas.
Nas laterais havia dizeres escritos em letras grandes com glacê azul. Parabéns, Lucas, você é um vencedor. Filho, você realmente é um vencedor. Obrigado, papai, você também é. Novamente se abraçaram. A emoção de Falcão experimentava uma aura surreal. Então, para espanto dos convivas, ele gritou: Este é o melhor filho do mundo! As pessoas se aglomeraram. Animado com o movimento, Falcão resolveu elogiar Lucas com frases de alguns filósofos e pensadores que exaltavam a luta pela vida. Olhei para o pequeno Lucas e proclamei: Epicuro disse que se quisermos vencer, devemos gravar em nosso espírito o alvo que temos em nossa mente. Einstein disse que há uma força maior que a energia atômica, a vontade. Confúcio comentou: para vencer na vida, exija muito de si e pouco dos outros. Pascal bradou: para quem deseja ver, haverá sempre luz suficiente. Para quem rejeita ver, haverá sempre obscuridade. Sófocles disse: procure e encontrará, pois o que não é procurado permanece para sempre perdido. Lucas, não tenha medo da luz. Procure o tesouro que está dentro de você. Algumas pessoas entraram em pânico, outras em êxtase diante das ideias de Falcão. Tomando ciência da situação e preocupadíssimo com o transtorno do ambiente, Dr. Pedro acionou rapidamente o esquema de segurança para bani-lo da festa. Os seguranças invadiram a área e começaram a fazer um círculo em torno da mesa. As pessoas começaram a se dispersar apavoradas. Subitamente vi uma cena dramática. Um homem de terno preto sacou uma arma, apontou-a para mim e não atirou. Em seguida, apontou-a para meu filho e engatilhou-a. Quando ele ia atirar, joguei-me na frente de Lucas. Caí em cima do bolo, derrubei tudo que estava em cima da mesa. As pessoas gritavam como se estivessem sofrendo um ataque terrorista. Ninguém se entendia. Não houve mais festa. E o assassino? Não havia assassino, não havia arma. Eu estava alucinado. O personagem era um advogado que tirou um lenço do bolso e apontou o dedo para cima de mim e para Lucas. Mais uma vez feri profundamente meu filho. Marco Polo engoliu a saliva. Estava abalado. Ficou paralisado. Não sabia o que dizer e como reagir. Não vai me perguntar por que não vi mais meu filho? Marco Polo, constrangido, acenou com a cabeça que não. Era muita dor soterrada nos solos de uma vida. Falcão não interrompeu a narrativa. Dr. Pedro chamou em seu suntuoso escritório. Na sua presença, 3 advogados e 2 advogadas que trabalhavam para ele. Afirmou que falava em nome de Débora, embora fosse mentira. Comentou que tinha um laudo de um conceituado psiquiatra dizendo que Lucas poderia tornar-se um doente mental, como pai, se este continuasse a visitá-lo e fazê-lo passar por escândalos e situações estressantes. Se ele o amasse de verdade, deveria desaparecer de sua vida. É a única possibilidade de Lucas ter saúde mental, completou ardilosamente o ex-sogro. Falcão pegou o relatório e o leu atentamente. Ficou perplexo. Andava de um lado para o outro sem parar. A ideia de que seu filho pudesse tornar-se um psicótico há anos o torturava. Chorou como criança na frente de todos os advogados. Aflito, ele se perguntava em tom alto: para onde eu vou? Meus pais já morreram, meus parentes não me toleram, meus amigos se afastaram. Para onde eu vou? Depois bradava: Lucas, querido Lucas, eu o amo, perdoe-me. Alguns advogados ficaram comovidos. Dr. Pedro parecia uma pedra dura e fria. Então, por amar muito meu filho, resolvi sair da vida dele e permitir que ele construísse uma história diferente da minha. Não há preço tão alto do que abandonar seu próprio filho. Talvez seja mais perturbador do que vê-lo sem vida. Marco Polo mergulhou dentro de si. Sua alma chorava profusamente. Teve vergonha do quanto prejulgava Falcão. Tomei as nuvens como lençol. Fiz da noite meu cobertor e do álcool meu remédio. Tive crises nas ruas. Andei desorientado e errante. Felizmente, depois de vários anos, encontrei o poeta,
Com a sua ajuda, enfrentei meus monstros, lutei com meus delírios, destruí meus fantasmas, venci as algemas do meu alcoolismo, reconstruí-me, reescrevi minha história. Como ele fez isso? O poeta me aconselhou a usar minhas próprias ferramentas para superar minhas crises. Pensei, penetrei nos textos de filosofia e então descobri a pérola da sabedoria. O poeta já a havia encontrado, pois apesar de médico, sempre amou o mundo das ideias, sempre estudou filosofia. Qual ferramenta? Perguntou Marco Polo admirado. A arte da dúvida. A dúvida? Como assim? Tudo aquilo em que cremos nos controla. Se o que você crê é saudável, tal crença o ajudará. Mas se o que você crê é destrutivo, tal crença o algemará. Desse modo, usei a arte da dúvida para questionar tudo aquilo que doentiamente me controlava, como os pensamentos angustiantes, as imagens irreais, as ideias de perseguição. Relatou que todos os grandes pensadores, como Isaac Newton, Freud, Thomas Edison, usaram, ainda que intuitivamente, a arte da dúvida para combater as ideias correntes e gerar novas ideias. Falcão usou-a para combater as ideias perturbadoras e gerar ideias tranquilizadoras. E acrescentou: quem despreza a dúvida, paralisa a sua inteligência. Desculpe-me, mas não entendo como você fazia. Relatou que saía gritando pelas estradas contra os personagens que o assombravam. Eu duvido que vocês existam. Por que não posso ser livre? Ninguém me persegue, eu me persigo. Eu os criei e eu os destruirei. Vocês são uma farsa. O poeta não dizia nada, apenas o acompanhava calado e solidário. Quando estava nas praças, Falcão gritava em seu interior. Ninguém ouvia, mas ele guerreava contra os carrascos no seu inconsciente. Fez esse exercício dia e noite, semana após semana, mês após mês. Construiu assim, pouco a pouco, uma plataforma em seu intelecto para distinguir os parâmetros da realidade. A arte da dúvida estimulou a construção da arte crítica. Deste modo, começou a criticar a cada instante qualquer ideia delirante. Foi uma tarefa difícil, árdua e prolongada. Entretanto, 1 ano depois, Falcão tinha organizado sua mente. Não houve necessidade de medicamentos? Se o poeta fosse meu terapeuta no período em que tomei medicação, poderia não ter perdido minha esposa e meu filho, disse consternado. Relatou que se tivesse tomado medicamentos em doses que não bloqueassem seus pensamentos, facilitaria a aplicação da arte da dúvida e da crítica, estruturaria seu eu, que representa sua capacidade de decidir, e aceleraria seu tratamento. Quem se preocupa em alicerçar o eu através da arte de pensar nessa sociedade superficial? Até nas universidades bloqueia-se o eu, obstrui-se a capacidade de decidir. Milhões de estudantes se preparam para atuar no mundo de fora, mas permanecem meninos no mundo de dentro, expressou o indignado gênio. Você teve tranquilidade depois de organizar seu raciocínio? Não. A mesma luz que ilumina os olhos expõe nossas mazelas. A lucidez revelou minhas perdas, meus erros, escândalos. Não tinha mais nada, nem esposa, nem filho, nem minhas aulas. Surgiu então o temível monstro da culpa. Houve momentos em que Falcão pensava em desistir da vida. Felizmente, ele e o poeta reuniram suas ruínas e ajudaram-se mutuamente a sobreviver ao demônio da culpa. Saíram pelas estradas, dormiram ao relento e viajaram juntos para o epicentro dos seus terremotos emocionais. Viram as perdas por outros ângulos, aceitaram suas limitações, cantaram, sorriram, brincaram com a vida, deixaram de brigar com ela. Marco Polo desejou ter participado dessas andanças. Sentiu que havia mais excitação nela do que nos melhores filmes de Hollywood. Em seguida perguntou: se há anos você recobrou sua plena consciência, por que não foi procurar seu filho? Falcão temia essa pergunta.
Ela já o atormentara muitas vezes. Fitou o amigo nos olhos e declarou com humildade: venci muitos inimigos dentro de mim, mas não venci o medo de não ser aceito. Preferi ter a imagem do amor do meu filho nos meus sonhos a ter de enfrentar a dura realidade de que ele talvez não me ame mais. Ter um pai psicótico trouxe-lhe sofrimento. O que ele sentiria ao ter um pai mendigo? Não sei responder, disse o jovem Marco Polo. Talvez um pai dado como morto seja menos doloroso, mas não sei. Na vida fazemos escolhas. Em toda escolha há perdas. Eu escolhi e perdi muito. A capacidade de escolha que me mantém consciente é a mesma que às vezes fere minha própria consciência. Falcão reclinou-se no banco. Estava fatigado pelo peso das recordações. Queria descansar. O sol se recolhia, a noite surgia sorrateiramente. Os pássaros, agitados, procuravam um lugar entre as folhas das árvores para repousar. Fascinado com tudo que ouvira, Marco Polo despediu-se do amigo, tocando-o profundamente. Eu não teria feito melhor escolha. Se fosse seu filho, teria muito orgulho de você. Falcão suspirou aliviado. Levantou-se, abraçou-o afetuosamente. Sentiu-se como se estivesse abraçando Lucas. Beijou-o no rosto. Obrigado por ouvir este velho. Não, obrigado por me deixar ouvi-lo. Realmente era um privilégio ouvir Falcão. Marco Polo aprenderia com ele mais do que em décadas de escola. Em seguida, o pensador deitou-se no banco. Jamais o achou tão macio. A noite foi suave. Tinha conforto em seu interior. Capítulo 9. Ao percorrer a sala de anatomia, Marco Polo não sabia ao certo qual era o corpo do poeta, mas apenas um palpite e estava correto. Seu semblante dócil era quase inconfundível, mas não tocava em sua história com ninguém. Não acreditariam. A maioria dos seus colegas o respeitava. Admiravam sua capacidade de crítica, mas alguns possuíam uma incansável energia para debochar. Coisa de jovens. Apontavam um cadáver e diziam: este cara aqui foi um grande artista. Riam deslavadamente. Quando ficaram sabendo que Marco Polo tinha um amigo mendigo, as zombarias aumentaram. Cadê o gênio? O professor Jorge não os incentivava, mas também não os repreendia. Saturado pelo preconceito com que eram tratados os corpos anônimos, Marco Polo certa vez ousou fazer um convite a Falcão para ir ao laboratório de anatomia. Queria que dissecassem os corpos respeitando suas histórias. Não previa as consequências do seu convite. Apenas tinha uma vaga impressão de que a presença do mendigo no laboratório poderia trazer-lhe constrangimentos. Sua ida tinha que ser espontânea. O poeta está sendo dissecado por mãos que desprezam sua biografia. Se você lhes contasse a sua história, meus amigos e professores poderiam ampliar sua visão sobre a vida. Embora inicialmente resistente, Falcão disse que pensaria. E pensou. Após uma semana, sua resposta foi afirmativa. Sentiu que poderia prestar um último tributo ao poeta. Numa manhã ensolarada de segunda-feira, Marco Polo preparou silenciosamente a surpresa. Chamou a psicóloga e a assistente social, que tinham feito um diagnóstico fechado sobre os excluídos. Disse-lhes que o Dr. Jorge as convidara para uma aula especial. Entrar na sala de anatomia não era um convite ao prazer, mas não poderiam recusar o pedido de um respeitado professor. Ao vê-las, o professor disse que havia um engano. Irou-se contra o aluno rebelde. Quando elas ensaiavam sair do ambiente, o jovem e o mendigo entraram na sala. O silêncio irrompeu. Dr. Jorge e seus cooperadores fizeram um sinal de espanto diante da ousadia. Marco Polo pediu licença para falar. Ilustre Dr. Jorge, o senhor me pediu que trouxesse um mendigo que tivesse uma boa história para nos contar. Humildemente apresento meu amigo Falcão. Todos sorriram, excitados. Dr. Jorge, olhando o perfil do indigente, achou que Marco Polo cairia em ridículo. Todavia, Marco Polo continuou. Ele não tem a aparência de um intelectual, mas é um sábio. Passou a palavra a Falcão. Esperava ir à forra. Falcão calou-se. Marco Polo, constrangido, o empurrava com o olhar, mas ele permanecia mudo.
Cada segundo que passava parecia mais longo que um dia. O silêncio do mendigo estimulou as pessoas a fazerem mais gozação. Marco Polo abalou-se. Falcão ficou plantado no umbral da porta. Apenas passava os olhos pela multidão. Parecia estar bloqueado, inibido. Percebendo o fiasco, Marco Polo começou a achar que poderia ser expulso da escola pela atitude intrépida. Sentiu também que agredira seu amigo ao trazê-lo para este ambiente. Fui injusto. Usei uma pessoa para resolver meu trauma de rejeição, considerou. Os alunos, impacientes, começaram a achincalhar o mendigo. Fala, fala, gritavam. Um mais atirado disse, olhem o pensador, este homem vai arrasar. Outro rebatia, que nada, esse cara já bebeu todas. Dr. Jorge e os auxiliares se inflaram, gostaram do circo. Apenas a assistente social e a psicóloga mantiveram o respeito. Marco Polo pegou no braço do amigo e falou para ele. Desculpe-me. Em seguida, começou a retirá-lo da sala. Não se preocupe, tranquilizou o Falcão. Ele não estava perturbado. Chacotas faziam parte do cardápio de um andarilho. O que o incomodava era a prepotência das pessoas. Para ele, orgulho era uma das maneiras mais tolas de manifestar a inteligência. Soltou-se de Marco Polo. Voltou-se para as pessoas e começou a falar com eloquência sobre filosofia pura. Deu um nó na mente dos presentes. Todos ficaram paralisados. Citou o pensamento de vários filósofos. Comentou sobre as relações entre o mundo dos pensamentos e o mundo físico. Disse que tudo que pensamos sobre o mundo físico não é real, e sim um sistema de intenções que define e conceitua os fenômenos, mas não incorpora a sua realidade. Depois, falou sobre as relações entre os pensamentos e a interpretação que fazemos da nossa personalidade. Deixou a plateia mais perplexa ainda. O pensamento consciente é virtual. Tudo que vocês pensam sobre vocês mesmos não é real. É apenas uma interpretação de quem são, e não a realidade essencial de quem são. Seus pensamentos podem se aproximar da sua realidade interior ou se afastar dela. Por isso, ao pensarem sobre si mesmos, vocês podem ser estúpidos, colocando-se acima dos outros e querendo controlá-los, ou podem ser carrascos de si mesmos, diminuindo-se e permitindo-se ser controlados por eles. Aprendam a pensar com consciência crítica. Caso contrário, tratarão de doenças, mas serão doentes. Os alunos se entreolhavam espantados. Embora entendessem pouco do que lhes dizia, vislumbraram profundidade em suas palavras. O mendigo era muito mais culto do que os estudantes e os intelectuais da sala. As reações foram as mais variadas. Os que sempre zombaram de Marco Polo queriam enfiar-se debaixo da mesa. Dr. Jorge e seus auxiliares depararam-se com sua pequenez. A assistente social e a psicóloga sentiram a necessidade de rever seus paradigmas. Foram 5 minutos, um breve tempo, para que o gênio das ruas deixasse o público atônito. Em seguida, mudou sua atenção de foco. Começou a percorrer com o seu olhar os cadáveres. Caminhou entre eles. A plateia acompanhava seus passos. Percebia até seus movimentos respiratórios. Falcão chegou perto de um cadáver e estilhaçou o silêncio em voz alta. General, você aqui. Era o grande Napoleão das ruas. Lutou com exércitos do seu imaginário. Venceu batalhas. Queria mudar o mundo, mas a morte não respeita os heróis. O álcool o venceu, finalizou, meneando a cabeça. A plateia ficou titubeante. Caminhou mais alguns passos, olhou atentamente para uma mulher de uns 50 anos, de pele negra, o rosto sem expressão, resultado da longa exposição ao sol durante a vida e do formol após a morte. Julieta, você também, quantas vezes deu o pouco que tinha para saciar a fome dos que não tinham? Entendeu que ser feliz é repartir. Enfim, descansou. Veja, Julieta, quantos se importam com você. Todos querem estudá-la. Pena que fiquem na superfície da sua pele. Dr. Jorge, absorto pelas ideias do indigente, paralisara-se. Falcão estava comovido por reencontrar os amigos. Subitamente, seus olhos ampliaram o campo visual. Comportava-se como a câmera de um exímio diretor em busca de uma imagem única.
Captou ao fundo, do lado esquerdo, o corpo de um homem grande, de meia idade, pele branca, mas judiada pelo tempo. Aproximou-se lentamente, viu as rugas sobressaltadas, mas a face era gentil, suave e tranquila. Seu coração palpitava. A cada passo, um filme rodeava na sua mente, recuperando as experiências espetaculares que passara com o amigo. Andaram juntos, cantaram juntos, lutaram juntos. Lembrou-se do poeta discursando nas praças e elogiando os humildes. As lágrimas de Falcão deixaram o anonimato e percorreram as cicatrizes do rosto e do tempo. Fixou a face do amigo, curvou-se e abraçou seu corpo inerte e frio. Ali estava toda a sua família. Ali estava um amigo que o amara, que o compreendera e que o ajudara a recuperar sua condição humana. Sentiu que perder um amigo pode ser tão difícil como perder o solo para caminhar. Chorou sem medo. O que fizeram com você, poeta? Falou, observando aquele corpo retalhado. Sem você, a brisa não tem a mesma suavidade. As borboletas não bailam com a mesma graça. Os miseráveis perderam o mapa interior. Temos sede da sua sensibilidade. Marco Polo verteu lágrimas. Os olhos de alguns alunos também lacrimejaram. Refletindo sobre a perda, Falcão emendou. Queríamos que não morresse, mas o jardineiro da vida sabe quando colher suas mais belas flores. Olhou para os alunos e bombardeou-os com suas palavras. No mundo há mistérios, no corpo há enigmas, mas no espírito e na mente humana se escondem os maiores segredos do universo. Vocês estão penetrando no corpo deste homem, mas nunca em seu ser. Dissecarão seus músculos e nervos, abrirão seu tórax e crânio, mas não dissecarão sua belíssima personalidade. Ele foi um poeta da vida, uma estrela no palco da existência. Então suspirou e revelou-lhes alguns segredos da sua história, que Marco Polo já conhecia. O homem que vocês estão estudando foi um médico ilustre, mas como na vida há curvas imprevisíveis, foi-lhe reservada uma dramática surpresa. Dirigia seu carro com toda a sua família numa viagem de férias. Ao fazer uma ultrapassagem, sofreu um acidente. Perdeu tudo que mais amava, sua esposa e seus 2 filhos. Comentou também que um de seus filhos não morrera no ato do acidente. Ficara muito tempo internado na UTI, mas posteriormente falecera. Sua dor foi indecifrável. Teve grandes crises depressivas. Sentiu-se o mais miserável dos homens. Ao ouvir essas palavras, Dr. Jorge começou a perder a cor e a fazer gestos estranhos, esfregando as mãos na nuca. Parecia estar vivendo um ataque de pânico, com taquicardia, falta de ar, suor excessivo e vertigem. Seus auxiliares demonstraram preocupação com suas reações. Falcão continuava a descrição do poeta. Revelou que ele havia sido um brilhante terapeuta das ruas, ajudara miseráveis, sem teto e excluídos. Enquanto descrevia, Dr. Jorge caminhava em direção ao corpo. Olhava fixamente para a face do cadáver e para a parede. Parou e o contemplou. De repente, com a voz trêmula, começou a balbuciar palavras que paulatinamente conquistaram sonoridade. Não, não é possível, não é possível, não pode ser. Todos ficaram mais perturbados ainda. A cena era incompreensível. Então solicitou. Olhem para o retrato afixado na parede. Os mais próximos perceberam a sobreposição das imagens. O homem da foto tinha a face do cadáver estendido. Era a mesma pessoa. Dr. Jorge se adiantou às expectativas dizendo: Este homem chama-se Ulysses Burt. Foi um dos maiores cientistas deste país e um dos mais notáveis cirurgiões. Trata-se de um ilustre diretor desta instituição e também um exímio professor, meu mais brilhante mestre. Nele inspirei minha carreira acadêmica, mas acho que absorvi pouco da sua sensibilidade. Pegou delicadamente nas mãos do morto. Falcão ficou surpreso. O poeta, sempre humilde, nunca falara sobre sua notoriedade. Dr. Jorge continuou relatando que o acidente do Dr. Ulysses, ocorrido há mais de 10 anos, e seu desaparecimento ganharam destaque na imprensa da época. A universidade ficou abalada. Muitos professores e alunos tentaram procurá-lo nas delegacias, nos hospitais, nos asilos, mas não houve vestígios.
Antes de sair como andarilho, doou todos os seus bens para a faculdade de medicina. Esses bens, que não eram poucos, foram usados para ajudar a construir o hospital-escola. Uma coisa ninguém sabia, nem mesmo Falcão, e só foi revelada quando novamente leram sua carta-testamento, em que ele autorizava a doação de todos os seus órgãos para transplantes. Como cirurgião, Dr. Ulisses transplantara muitos deles. Para estimular a doação de órgãos e mostrar a grandeza desse gesto, ele gostava de usar uma frase: ninguém morre quando se vive em alguém. Doem seus órgãos. Vivam em alguém. Em seu testamento, relatou que, se não fosse possível aproveitar seus órgãos para transplantes, desejava que ao menos o seu corpo fosse utilizado na sala de anatomia. Falcão finalmente entendeu por que o poeta insistira em voltar à sua cidade natal. Sabia que estava chegando seu fim. Tinha fortes dores no peito. Queria morrer próximo da faculdade onde sempre lecionara. Queria ser encontrado. Almejava ser útil à humanidade, mesmo após fechar os olhos em definitivo. Professores e alunos ficaram fascinados com sua coragem, força e amor pela vida. Como havia várias fotos do Dr. Ulisses afixadas nos vários departamentos da faculdade, escreveram uma placa e a afixaram abaixo de cada imagem com os dizeres de Falcão. Foi um poeta, uma estrela no palco da vida. Dr. Jorge estava sob intensa comoção. Não conseguiu continuar a aula. Olhou para Marco Polo e Falcão e anunciou com os olhos o que as palavras não conseguiam expressar. Reconheceu seu erro e demonstrou agradecimento. Em seguida foi retirado pelos amigos da sala. Uma coroa de flores foi colocada ao lado do corpo, com os mesmos dizeres afixados nas fotos. O poeta continuou na sala de anatomia, na mesma sala onde sempre dissecara peças anatômicas em suas pesquisas. Os antigos amigos, respeitados por